Mercados que a gente nem imaginava. Não só o mercado financeiro, toda a prestação de serviços. A gente está falando de alimentação, hospedagem, transporte. Tudo isso foi transformado sem o cliente perceber, sem ele pedir. Isso é a beleza do empreendedorismo, essa é a beleza do empresário. É quando ele tem essa criatividade, essa ideia de dar uma solução que a gente nem imaginava que a gente precisava. As pessoas que fazem user experience, ou as pessoas que são essas chamadas UX, elas precisam estar 100% conectadas com as necessidades do cliente, mas elas não podem deixar de ouvir o que as áreas querem colocar como uma entrega para o produto e, ao mesmo tempo, ter muita capacidade de cocriação. Ou seja, você não pode se apaixonar pela sua tela principal do seu mobile, você não pode se apaixonar pela experiência, a jornada que você criou na contratação de um produto. Se você for para as ruas testar a hipótese e achar que o cliente não gostou, não aprovou aquilo, você precisa rapidamente voltar e refazer toda essa jornada. Então, a gente está falando de pessoas que são ágeis, pessoas que são humildes para voltar e ver tudo aquilo que ela criou, nada fazia sentido, perspicazes, porque às vezes uma tela, um botãozinho saiba mais, ele precisa estar embaixo do botão de comprar e não no canto direito, porque a probabilidade do cliente olhar nesse canto é muito menor. Então, esse tipo de coisa, que são coisas avaliadas no processo de UX, são relevantes e elas precisam acontecer com muita velocidade. Então, os times precisam ser conectados, a equipe precisa ser multidisciplinar. Eu acho que uma das grandes diferenças para você poder dar o produto adequado e oferecer para o cliente a jornada que ele precisa, não a que você quer, é você ter times estudando consistentemente, com técnica, com dados, para que você entenda o que está acontecendo com esses clientes. E o que a gente precisa aqui são os especialistas. Você precisa ter time que conheça do mundo de pessoa jurídica para que você possa oferecer a melhor solução para ele, seja ela digital ou não digital. Você precisa ter times que conheçam muito da pessoa física, do microempreendedor. Então, ouvir o cliente, grupos de clientes e saber o que eles precisam é fundamental. O próprio Santander On, que nós acabamos de lançar no mobile, a nossa primeira ideia era, nós saímos daqui de um edifício administrativo pensando como é que a gente faz para dar mais limite de crédito para o cliente. A primeira etapa que nós fizemos foi um diagnóstico de todos os processos de crédito que a gente considerava mais relevantes para os clientes, né, e para a estratégia do nosso negócio. Uma vez detectados os potenciais problemas, nós fomos fazer entrevistas com os clientes. E quando a gente foi para as ruas fazer conversas com os clientes, entrevistas com os clientes, nós percebemos que ele não queria mais limite no cartão. Ele queria uma orientação financeira, ele queria um conselho do Santander. Nós voltamos para cá para fazer todo o desenvolvimento dessa ideia do Santander On, de definir essa plataforma com verdades completamente diferentes daquilo que a gente pensava internamente. Então, a principal diferença que foi num projeto como esse foi ter uma equipe multidisciplinar. Isso é uma das coisas mais relevantes na transformação digital, porque antes dela ser digital, ela precisa ser cultural. E por isso a gente precisa ter diversidade nas mesas, né? Nas mesas de decisões. Então, o Santander On foi um exemplo de um time de mais de 30 pessoas, são muitas áreas envolvidas. Depois disso, vem a principal decisão. Porque para você ter uma transformação digital no mundo como ele é hoje, como ele é vivo, como ele é dinâmico, você precisa ter velocidade. Para você ter velocidade, você precisa fazer escolhas. Nós escolhemos uma MVP, que é um mínimo produto viável, que a gente acreditava que aquilo era suficiente e relevante para testar com os clientes. Fizemos os testes de hipótese com alguns clientes e algumas agências específicas e depois a gente entendeu que aquilo estava pronto para ser lançado para o mercado. E a gente não para de testar nunca. Até agora a gente está avaliando para ver se esse produto realmente precisa ser alterado e a gente já tem uma lista enorme de modificações a serem feitas, né? Sempre ouvindo a voz do cliente.